Então vamos lá gravar então sobre o capítulo 35, acho que é 35, sobre a Era Vargas, 35, o baixinho teimoso, Era Vargas. Vamos falar dos períodos mais prósperos, mais tristes e com algumas leis que até hoje vigoram, né? Especialmente as leis trabalhistas, pelo que ele é lembrado, né? Ele ajudou muito o trabalhador, principalmente com questão de férias, de jornais de trabalho de 44 horas, né? A CLT, poder se aposentar, férias, como eu falei, férias remuneradas. Então o baixinho era teimoso, mas o baixinho também fez coisas boas para o Brasil. Então, se perguntar para as pessoas mais velhas, acho que até não diria os pais de vocês, os avós de vocês, mas os mais velhos da minha época, se a gente perguntasse quem foi Getúlio Vargas, todos saberiam dizer algo sobre, né? Mas como a direção de vocês é mais recente, então acho que nem todos conheceram essa figura, esse baixinho teimoso aqui. Para a gente poder lembrar um pouco, a gente tem que fazer um revival da Revolução de 30, como ainda bem que eu coloquei, ainda bem que nós vimos isso, né? Achei que seria importante, por isso que eu dei uma demorada para chegar onde nós chegamos, mas acho que agora com esse novo método nós vamos começar a andar mais rápido com os assuntos. Tá, a página 811, tá? Vamos ver a primeira parte aqui, o governo provisório de 1930 a 1934, certo? O clássico aconteceu na Revolução de 30 foi isso aqui, né? Ele tirou a cadeira do presidente da época, né? Getúlio Vargas, com licença, seu Julinho, né? Bem singelo isso, né? Acho esses sapatos aqui. Certo? Vou ter algumas fotos. Aqui é aquela primeira foto que mostra ele a cara de... É um cara de um tirano, né? Eis a paz entre nós, salve. 31/10/1930, comemorando a Revolução, golpe, o que for. Certo? Tomando um café. E o Palácio do Governo no Rio de Janeiro. É bem bonito, né? Aqui o Brasil na República. Deu os burros aqui na frente, né? Então, tá. Pra gente começar a entender aqui, de acordo com o livro vai dizer, né? A gente vai ter muitas palavras aqui que a gente já viu algumas vezes durante esse ano. Dentre essas palavras, né, uma que a gente for pensar de história mundial, seria a crise de 29, o fascismo e o nazismo, mas no caso do Brasil também a gente pode entender sobre a crise de 29, mas principalmente sobre isso aqui, ó, República Oligarca, né? Foi o que ficou consagrado com a Revolução de 30, tá? Que praticamente dominar pelo seu participante ou pelo seu simpatizante, como foi falado aqui, é responsável por algumas mudanças consideráveis no campo político. Algumas mudanças no campo político ocorreram por causa disso aí, né? Ele vai dizer que já vimos, encabeçado pelo governo de Getúlio Vargas, surgiu um movimento que aglutinou diversas forças sociais, oligarquias dissidentes, classe média e burguesia, e instituições, notadamente o Exército. Então, tem a participação do Exército para que o golpe ou revolução de 1930 ocorresse. E reivindicaram que a participação política em um cenário até então dominado quase exclusivamente pela oligarquia cafeeira. O que eles queriam? Romper com essa oligarquia aqui do governo federal. Porém, né, ele achou que conseguiria fazer, mas não conseguiu, pois teve que se aliar a essa oligarquia, no caso. Né, eu vou continuar falando desse lugar, que aparentemente derrotar a cafeteira e não tivesse papel decisivo a representar o novo governo. Não iria mais exercer de forma hegemônica, não teria os cafeicultores, não teriam mais hegemonia no governo.
o Estado oligárquico brasileiro teve uma crise, tá? Que seria disputas pelo exercício do poder que abriu espaço na intermediação política, que favoreceu o poder pessoal de Getúlio Vargas. Aquela questão do nosso toma lá da cá, né? Que até hoje a gente escuta muito, principalmente nas notícias de política no Brasil, era basicamente isso, né? É o toma lá da cá. Né? A intenção, né, dessa época. Então, bastante habilidosos, soube transformar o arbítrio das forças em disputa, ou ainda no único indivíduo capaz de manter com eles a aliança que havia formado em 1930. Não evitou, entretanto, destacar esse ou aquele grupo político quando as circunstâncias exigiam. Né? Então, o que ele vai falar? Vai continuar aqui que o governo já refletia a necessidade de satisfazer. Aí começa aquelas questões de satisfazer as diversas forças políticas. Os gaúchos, os mineiros dominavam os ministérios. Políticos do Partido Democrático seriam a oposição em São Paulo e da oligarquia paraibana também ocuparam cargos no governo recém-criado. Ou seja, para agradar todos os lados, ele botou o quê? Nos ministérios dos gaúchos e mineiros, porque apoiaram ele. E do Partido Democrático, que seria a oposição em São Paulo, colocaram também. E da oligarquia paraibana ocuparam cargos do governo recém-restaurado. Tá, ele vai continuar dizendo aqui que a força do governo, entretanto, estava nas lideranças, lembra-se aqui, tenentistas, que Getúlio tentou manter ao seu lado a qualquer custo, manter aqueles revoltosos tenentistas ao seu lado. Uma das reivindicações daquela, depois nós vamos ver, uma das reivindicações que nós estudamos, né, alguns em aulas anteriores, e no meu tenentista para o cargo de interventores. Esse aqui seria o caso de quê? De governador estadual. Não era votado que nem hoje em dia, né? O governo federal que escolhia quem seria o governador do estado. Né? E isso ocorreu também um problema em São Paulo, porque ele escolheu um interventor paraibano e não um paulista. E isso aí começou a dar conflito entre eles. Certo? Esse aqui é bem pequenininho, né? Mas... Então, só, a limitação ideológica do tenentismo, uma limitação de ideologias, combatia o que? Queria combater a República Oligárquica, em que, em nome de umas poucas formas, sem se filiar a nenhuma linha política partidária, levava nesse momento ao colapso. A alternativa de sobrevivência, os tenentes tiveram que a opção de abraçar um programa mais amplo, como Prestes já havia feito ao se converterem ao comunismo. O que eles acharam aqui interessante isso aqui, né, que depois da crise de 29, muitos desses países, quando viram que a União Soviética não se abalou com a crise, eles acharam que a melhor forma de tu evitar novas crises seria o comunismo. Porém, né, eu faço as minhas ressalvas, como sempre, né, eu duvido, tá, que não houve crise na União Soviética. Até porque quem mandava em todos os órgãos do governo era o governo, né, e para não sair algumas imagens ruins do Estado o russo da época, eles iam fazer de tudo. Tá? Então, pouco provável que a crise também não afetou. Isso é um pensamento meu, não é de nenhum autor. Tá? E outros casos foram aqui, a questão voltando, continuando aos tenentes, tá? Por sua vez. Simpatizavam com o fascismo, porque os tenentes tinham uma simpatia com o fascismo. Né? Então, em ascensão em vários países, isso nós já vimos, né? Então, também aqui no Brasil, houve, né, uma simpatia pelo fascismo e que formaram legiões revolucionárias, procurando o quê? Atrair também os operários, sem pegando as pessoas que estão na merda, né? Operários e desempregados. Cada vez mais numerosos, já que os efeitos da crise, novamente, crise 29, mais uma palavrinha, né? Aqui deveria ser um C com maiúsculo, tá?
se aprofundavam, né, a essa ala à direita do tenentismo, organizou por meio do chamado Clube 3 de Outubro. E tem uma coisa aqui nesse livro aqui. Não, tem muita coisa aqui. Certo? Vamos ver aqui a próxima. Então, a divisão dos tenentes entre as tendências de esquerda e direita, ou seja, houve uma divisão, né? Um foi para o lado da esquerda e outro foi para o lado da direita. Tá? Mais precisamente aqui foi para o fascismo e aqui para o comunismo. E o fortalecimento do poder pessoal de Getúlio Vargas levaram ao esvaziamento do tenentismo, porque eles foram para os dois lados e ninguém queria se meter com muita coisa. Então, mais tarde, restaria o quê? Os integrantes do movimento, além de submeter-se ao presidente e incorporar-se à estrutura burocrática do Estado Novo getulista, à gestão no início da década de 1930. Teve plenos poderes para fazer o que bem entenderia, né? Como um ditador sempre sonha. No entanto, a construção do novo governo revolucionário durante os primeiros anos, no poder, o presidente fez apelos das classes trabalhadoras, apelos às classes trabalhadoras, que depois vai auxiliar muito, o Getúlio auxilia muito essa classe trabalhadora urbana, acendendo a possibilidade de criar o quê? Leis, esse é o que é interessante, favoráveis a ela, oferecendo-lhe outros benefícios. CLT. Outra medida adotada para consolidar o governo foi atrair o quê? As antigas forças agroexportadoras. No caso, quem eram essas pessoas? Os cafeicultores, que ele tanto abominava, fazendo a mesma coisa. Mais pra frente nós vamos ver. Deixando claro que pouco poderia ser feito sem os cafeicultores. Por quê? Eles tinham aqui, ó, tinham dinheiro. Os cafeicultores tinham dinheiro. Mesmo quebrados, eles tinham um pouco de dinheiro. Tinha influência na sociedade, né? Ainda que formavam um grupo econômico mais poderoso. No país, certo? Vou dar uma pausada aqui, ver se eu acho alguma coisa no outro livro para dar uma complementada nisso aqui, ele é bem raso, tá? Tá, então só para complementar aqui, eu vou tirar aqui uns 3... eu vou ler uns 3 parágrafos e comentar um pouquinho. Acho que não precisa da primeira parte aqui, né, do livro que ele tá falando aqui, que é engraçado, né? Ele ficou até 45, ele entrou em 30 e ficou até 45. 15 aninhos, né? Tu imagina uma criança nascesse em 1930, aos 45, 15 anos, também só existiu um presidente no Brasil. Bom, ele vai falar que o governo provisório foi chamado assim porque, quando Getúlio Vargas assumiu o poder, prometeu. Quem promete nem sempre cumpre, né? Prometeu ficar o quê? Provisoriamente, até realizasse reformas governamentais necessárias, caso que isso não ocorreu, né? Porque eles, como bom ditador, quanto mais tempo ficar no poder, melhor para mim. Seria um período de intensas mudanças que poria fim em antiga política oligárquica da República Velha. No caso, não, a gente vê aqui no finalzinho aqui, ó, a outra medida adotada foi consolidar o governo atrair quem? As antigas forças agroexportadoras paulistas. Quem eram esses aqui? Os cafeicultores da República Velha. Porém, ao chegar ao poder, Vargas tomou uma série de medidas autoritárias. Podemos dizer que esse primeiro período do governo Vargas foi um período autoritário. Sim, foi autoritário, que perpetuaram a permanência no Palácio do Catete. Aquele palácio que eu mostrei na foto, seria a última foto, no início do slide. Chegando a durar 15 anos. Esse foi um período no qual o Brasil cresceu bastante economicamente, cresceu economicamente. Cresceu economicamente, né? Avançou em diversas áreas, né? Como trabalho e emprego, e embora esse avanço custasse caro à população, principalmente a seus opositores, pois foi realizada a custo de muito autoritarismo,
truculência e perseguições políticas. Certo, gente? Se a gente for olhar para essa época de Vargas, foi uma das épocas mais sombrias do Brasil. O Vargas, na minha opinião, ele fez muita coisa pelo povo, porém ele foi um ditador, tá? Um dos, se não o mais perverso que o Brasil já teve. Né? Ele fez muita coisa boa, porém, né, como todos nós fizemos coisas boas e ruins, só que ele fez coisas muito boas, também fez coisas muito ruins. A perseguição, como está dizendo aqui assim, né, da questão de muito autoritarismo, né, de truculência e perseguições políticas. Tudo que era contra ele perseguia. Bem aquele caráter mais autoritário do nazifascista, né? Do Estado totalitário, mas não era do Estado tão totalitário assim, porque não tinha um partido pré-estabelecido. Então só o presidente depois dispôs a legitimar seu governo, já que não for eleito democraticamente, assim, através de um golpe. Ele não foi eleito democraticamente, né? No caso foi parecido com o fascismo, que nós vimos, né? O fascismo não foi eleito democraticamente, assim, foi através de um golpe, porém, o nazismo na Alemanha foi feito através, democraticamente falando, foi eleito. Né? O objetivo do presidente provisório era mostrar à população que a intenção revolucionária e as profundas mudanças na estrutura do país beneficiando a grande maioria da população. Claro, a grande maioria da população ganhara. Era o quê? Classe trabalhadores, os pobres e os desempregados. Vamos agradar eles, que são a maioria, que eles vão apoiar o nosso governo. Então, assim, é melhor a gente apoiar o governo no Brasil, eles não pensam em ajudar um todo. Vamos ajudar todo mundo, porque se todo mundo estiver bem, o Brasil vai estar bem. Não. Vamos ajudar a classe menos favorecida, né? Tem menos desenvolvimento, tem as suas desigualdades, e vamos esquecer do resto, as que tem mais. Quando tu faz isso, tu coloca o quê? Essas aqui que tem mais contra as que tem menos. Porque na cabeça dessas pessoas que tem mais, o que elas acham? Que elas estão trabalhando porque tem menos. Então começa a ter choques, né, dentro dos partidos. O que aconteceu recentemente no Brasil. Ao invés de dar condições para que o pobre consiga andar com suas próprias pernas, não. Foi dado condições para que o pobre dependesse do Estado e não dependesse do seu trabalho. Só que o tiro foi para a culatra porque foi feita uma pesquisa em 2011 ou 2012, se não me engano, encabeçada pelo PT até, só para dar uma exemplificação disso. E perguntaram sobre a ascensão social que ele teve, foi o governo que auxiliou eles crescerem socialmente, ou foi algo através do trabalho deles? E isso a maioria esmagadora falou que não. Foi através do seu trabalho e do seu esforço, e não através do governo. Tá? Então o tiro saiu pela culatra. Continuando aqui, ó. Beneficiando grande maioria da população, especialmente as classes menos favorecidas, em detrimento das oligarquias que sempre governaram o Brasil. No geral, Vargas tentou passar uma imagem de um governo popular. A gente vê aqui o governo popular porque ele fazia apelos a essas classes. Certo? Eu fiquei um pouquinho mais, o slide foi até rápido, mas é porque essa última parte aqui, que eu acabo sempre tentando trazer, é desse livro aqui. Um livrinho pequenininho aqui, História do Brasil. Ele é bem interessante, assim, melhor que o livro de vocês. Tá? Então é isso aí, gente. 19 minutos. Vou lá porque tem mais alguns, tem 4 vídeos. Um abraço.